Suas obras se comunicam com desenhos originais, tingidos de cores vibrantes e com estampas de várias tendências e expressões, como se fosse um teatro de improviso, onde a artista desenvolve em suas telas um roteiro indefinido, se deixando levar pela criação. Seus desenhos são expressão dos sentimentos, como num autorretrato, carregados de emoções e simbologias místicas. O Opinião Livre de hoje conversa com a artista plástica e poetisa Nanda Stephanie. Muito prazer em receber você aqui, Nanda. Prazer é meu, Silvia. Obrigada pela oportunidade. Eu sou muito grata. O que começou primeiro? Quem surgiu primeiro, a poetisa ou a artista? Na verdade, assim, eu acho que você já nasce, assim, com talento, né? Mas, na verdade, eu acho que a poetisa nasceu primeiro. Você acha que a gente já nasce com talento? Eu acho que você nasce com talento e você vai se descobrindo aos poucos. Eu lembro que logo que eu fui alfabetizada, eu já começava a escrever umas coisinhas, uns poeminhas. Depois eu comecei a fazer desenhos. Na verdade, eu ia para a escola e não assistia a aula. Eu ficava desenhando naquelas pranchetezinhas de madeira. E quando acabava a aula, todo mundo vinha ver meus desenhos. É verdade que você é, assim, a gente chamava antigamente, não sei se agora ainda chama, vive no mundo da lua. Aquela criança sonhadora que vivia, por exemplo, você mesmo falou, você estava na escola, você nem prestava atenção, você estava fazendo seus poemas, você estava meio que desenhando. É um outro mundo que você vivia? Olha, na verdade, é um mundo da lua e não é. O artista ele é muito observador. Muitas das coisas que eu escrevia eram fatos que eu via, acontecimentos, entendeu? Sentimentos que eu expressava, através realmente de acontecimentos. Então não é bem o mundo da lua. Eu acho que o artista ele está sempre observando tudo que está ao redor, entendeu? E aí ele joga para a arte. E o que te inspirava na infância? Eu acho que o circo, ele me inspirou muito, justamente por ele ser assim, um mundo fantasioso. Você ia muito no circo? Eu ia muito no circo também e via imagens, né, na televisão. Eu sempre gostei daquela coisa de malabares, né? Me inspirou muito aquela coisa da comédia dell'arte, a coisa do improviso, as personagens, né, o Arlequino, a Colombina. Eu acho que todo esse mundo fantástico me levava para uma realidade que não é a realidade que existe. Aí seria o mundo da lua, né? Eu acho que isso foi muito importante para mim. Essa inspiração, Essa realmente. inspiração, né? Eu sou muito conhecida como pintora dos palhaços. Ah, é? É, mas eu não pinto só palhaços e mundo circense. Pinto também outras coisas. Mas né? ficou como marca registrada, né? Ficou assim, meio que Todo pintor tem uma identidade, Tenho. né? A Eu pintora... me identifico muito com o Pierrot, porque eu acho que o Pierrot, ele mostra tanto a felicidade como a tristeza. Eu sou assim. Eu sou muito autorretratista nos meus quadros. Tem muito da sua personalidade. Muito. Eu até brinco, assim, quando alguém pega um quadro meu, vendo, assim, eu falo, eu tô doando uma partinha de mim, né? É uma almazinha, uma parte da minha alma que se vai, porque eu pinto, assim, com muito coração mesmo. Muito Depende sentimento. da emoção. Eu acho que o artista, assim, ele joga muito o que ele sente. E eu sou assim. Tem uma coisa de, é o que eu falei na abertura, uma coisa de a emoção como se fosse um autorretrato, quer dizer, eu faço, a sua emoção... Muita gente fala isso, né? Nossa, você tá em todos os seus quadros. Aí eu falo assim, não, será? Mas eu acho que sim, eu acho que eu tô. Mas você sabe que isso é uma coisa assim, que é a sua característica, né? É. Porque é uma personalidade. Eu não sei, eu acho que o artista, a gente olha, vai saber que é um quadro seu. Porque tem uma personalidade e a gente já identifica o seu trabalho. Sim, Silvia, eu criei realmente... os desenhos, eles vieram, assim, desde pequena, na verdade. Que até vou contar um pouquinho da história para você entender. Eu, na verdade, me formei em desenho industrial. Eu ia fazer veterinária. Olha! Que não tem nada a ver, mas eu gosto muito também do mundo da biologia, dos animais, tudo. Só que quando eu fui visitar a faculdade de veterinária, aí eu entrei, vi aqueles cachorros no formol, aquela coisa toda, eu passei mal. Então eu falei assim, gente... Eu sempre falo que tem que... Quem vai procurar uma profissão tem que primeiro tem que visitar, para ver se gosta mesmo. Experienciar, né? E eu falei assim, não vai dar, eu vou desmaiar, vou passar mal, eu adoro tudo, mas não vai ser isso. Eu vou ter meus bichinhos, mas eu vou ter que fazer outra coisa. Aí eu falei, por que não fazer, né, o que eu tenho, que eu nasci com isso já, né? Só que assim, quando eu prestei a faculdade, a Artes Plásticas na FAP, ela tem várias, assim, vertentes. Então, meu pai falou assim, ai, você não vai ser artista, você não vai passar fome. Acabei me formando em desenho industrial.
que é totalmente técnico, né? E não fiz Sim. nada com isso. Aí eu casei, meu marido era muito ciumento, e eu descobri numa associação que tinha no centro da cidade, em São Paulo, uns pintores que davam aula, né? E esse pintor tinha quase 90 anos. Então é um homem que ele não tinha ciúmes. E eu fiquei... muita sabedoria com muita 90 sabedoria. anos, né? Ele tá, inclusive, na Wikipédia, é uma pessoa que eu admiro muito tanto, eu até acho que coloquei pra você. Qual que é o nome dele? Loris Foggiato. Eu admiro ele como pintor, como artista e como pessoa. E te influenciou muito? Muito, porque como pessoa principalmente. É assim, tipo, ele me ensinou a arte de viver, sabe? Um dia eu perguntei pra ele, Loris, você já sofreu de amor? Ele, não. Nunca. Imagina! Ele era muito feliz. Ele morreu com quase 100 anos. Olha só. Ele me tirou da associação e falou, você vai pintar comigo lá em casa, com um amigo. Então, ele me ensinou a arte das cores. Só que ele não me influenciou nas cores. Ele foi uma pessoa que me deixou totalmente livre. Porque no começo, ele fazia, assim, imagens de marinha, eu fazia, por exemplo, no artístico ao vivo, e eu fazia mais ou menos a tendência de cores dele. Tá. Só que aí eu comecei a pegar desenhos meus, que eu fazia em rabisco. Eu tô conversando com você, rabisquei no guardanapo, e um dia minha mãe olhou e falou, nossa, Fernanda, cada desenho interessante, por que você não pinta seus desenhos? Aí foi aí que começou. Mas aí, essa parte... Vamos, enquanto a gente fala, vamos olhar um pouquinho a sua obra, principalmente pelo fato de você falou das cores. O anjo medieval que eu fiz. Meus quadros são bem coloridos mesmo. Essa coisa das cores, ela foi surgindo com o desenvolvimento e assim, ficou uma característica muito forte minha, eu não consigo fugir muito disso. Essa é a Colombina, que é um personagem da Comédia dell'arte. Esse é o Eduete, né, que são dois personagens Man Baby fazendo acrobacia. Esse é um que eu adoro muito, que eu procurei fazer ele assim meio 3D, né, saindo assim em movimento. Você chegou, quer dizer, agora você já está num nível, né, de um nível artístico e de técnica muito realmente expressivo, já está num ponto alto, vamos dizer. Mas essa tendência sempre foi assim? Você foi crescendo? Eu acho que eu fui crescendo, porque eu peguei meus desenhos no início, eu não sabia o que fazer com eles. Assim, porque antes eu pintava marinha, pintava um nu, com aqueles tons cinza. E eu falei assim, gente, mas o que eu faço com esses desenhos? Que cor que eu coloco? Então foi indo aos poucos no desenvolvimento, não é fácil, mas eu fui amadurecendo. E, de repente, virou uma coisa muito espontânea para mim, depois de um tempo. Mas você vê que a parte do circo é muito forte, né? Muito forte. Eu acho que na outra vida eu devo ter sido um palhaço, porque eu sou meio palhaça, né? Eu sou tímida, assim, em alguns momentos, mas eu sou bem, assim, brincalhona. E eu devo ter alguma influência espiritual, sei lá, assim, circense. Tem também a parte do bobo da corte também, que você põe às vezes nos seus quadros. Sim, porque o bobo da corte, ele, na verdade, é um personagem super sábio. E ele se passa por bobo. Eu acho que eu tenho um pouquinho disso, às vezes... Para se salvar, né? Porque assim, o artista, ele é meio perseguido, né? Eu acho que eu tenho um jeito de ser... Eu também nasci assim. Um jeito de ser muito eu. E eu fui muito criticada, assim, pela família, pelas pessoas que me veem, assim... Pela sua personalidade, pela minha não postura, pelo que eu visto, pelo que tudo. Pela minha personalidade que eu não mudo. Eu sou assim, eu posso mudar umas atitudes que a gente vai amadurecendo. Mas eu acho que talvez eu choco um pouquinho, né? Pela personalidade. Eu tenho uma personalidade muito forte e singular. Então, eu acho que o bobo da corte, ele é esse tipo... Então, você se protege. O bobo da corte... É um personagem, né? É um personagem. Ele entende das coisas, mas ele tem que se fazer de bobo. Então, muitos momentos que as pessoas falam alguma coisa, eu brinco, entendeu? Porque eu falo assim, gente, então eu tenho que levar na brincadeira, mas eu tenho aquela sabedoria dentro de mim, né? De me colocar... De se colocar. Agora, você teve influências também grandes, né? Por exemplo, muita coisa, não só do circo. Fauvismo de Gauguin. Sim. Cubismo de Picasso, surrealismo de Salvador Dalí, sensualismo de Toulouse-Lautrec. Então, como é que foi essa sua pesquisa para chegar nessa influência? A gente sempre teve muitos livros em casa, né? E eu ficava vendo as imagens. E o Gauguin era assim, foi muito forte as cores, porque o Gauguin ele foi até vaiado na época, porque ele pintava cachorro verde e o pessoal não aceitava, né?
Mas eu achava lindo aquilo tudo, aquelas o diferente, mulheres, né? Aquela ousadia. Eu achava maravilhoso. E o cubismo, as minhas obras são mais do cubismo, bem né? cubistas mesmo. Eu coloco tudo assim, tipo uma perna para um lado, braço para o outro, porque eu acho que a gente é tudo, assim, nós somos multifacetados, né? Na verdade, a nossa, se você for pensar como personalidade também, nós somos meio cubistas, né? Nós temos várias facetas, né? Então eu jogo meio proposital mesmo, porque as pessoas, às vezes, em certos momentos, a gente se desfaz para depois se construir de novo. Se desconstrói. Né? Muitas vezes a gente precisa, né? Precisa disso. Então eu acho que eu coloco nos quadros isso, essa desconstrução. E dentro dessa linha desses grandes pintores, você fez o seu jeito, você aproveitou um pouquinho de cada um. Sim, isso foi uma coisa, na verdade, foi indo. Não que eu falei assim, ai gente, eu vou fazer porque tem que ser assim. Eu acho que ele foi, assim, foi internalizando dentro de mim, né? O surrealismo, porque eu acho maravilhoso, né? Eu acho que é onírico, né? O surrealismo é um sonho, né? E eu gosto muito do sonho. Eu sou uma pessoa super sonhadora. Eu não perdi sonho ainda, então me inspirou muito. E o Trozotec, porque eu acho super sensual. Eu acho que meus quadros trazem... Sensualidade? Sensualidade, e muitos deles trazem sensualidade. O principal, quer dizer, que eu vi, assim, que eu achei que chama mais atenção para mim, são as cores, né? Sim. As cores vibrantes. Chamam muita atenção das pessoas. Param, assim, né, nas cores. Isso passa uma intensidade tua também, porque você não é uma pessoa morna. Eu sou né? intensa, você demais. É uma pessoa intensa, eu queria até ser menos intensa um pouco. Porque você não, ela decididamente ela não é morna. Não, eu chego, a pessoa já sabe que eu cheguei e não vai esquecer de mim. Não, mas maravilhoso. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua conversando aqui no nosso Opinião Livre, tá bom? Um instante só, até já. Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de você estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz. Leite de inhame. Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador.
Opinião Livre está de volta, conversando hoje com a artista plástica e poetisa Nanda Stephanie, que tem um trabalho maravilhoso, vibrante, né? Obrigada. As obras delas são lindas. Eu queria até passar um pouquinho mais para a gente conversar um pouquinho. Você usa também alguns pontos aqui, elementos como espelhos, né? Sim. Tudo tem um significado, não é isso? O espelho, eu acho que assim, é um reflexo, né, da alma. Eu acho muito legal. Vamos falar Esse é uma miscelânea brasileira, é um quadro que me inspirei assim no folclore brasileiro. Esses são as místicas, porque eu tenho um lado super místico, eu introduzi bastante simbologia. Esse é um nu artístico que tem uma dualidade de portais, assim, no fundo. Esse é a Pandora. Eu coloco muita coisa da mitologia grega nos quadros. Esse é a Quântica. É uma procura do consciente naquele quadro. Por que é essa influência da mitologia grega? Desde pequena, você acredita? Eu sempre fiquei estudando mitologia grega e eu fiz uma exposição na Itália em 2009, convidada para a Secretaria da Cultura Italiana, e eles falaram assim, você vai trazer quadros com o tema da mitologia grega. Então eu fiquei estudando. Eles deram um tema para você? Deram. Tá. Chamava Era Giva, os Donos do Brasil. Tá. Não, desculpa, chamava só Era Giva. Tá. Os Donos do Brasil foi eu que incluí. Tá bom. Porque eu falei assim, gente, eu não vou pra Itália levar só a mitologia grega, porque eu fui para um lugar que chama Salerno, que é perto de Pestum, que é um lugar super... foi colonizado pela Grécia, tem os templos gregos. Eles conhecem tudo isso. Eu vou levar o folclore brasileiro. Tem que levar alguma coisa nova. Aí eu falei pro William, que era a pessoa, né, que entrou em contato com a secretaria, tudo. Eu falei assim, William, eu vou misturar, eu vou fazer um mix. Vai ser, então, Era Givas e os Donos do Brasil. E eles amaram? Amaram! Aí, então, eu fiz 3 murais gigantes e levei mais 20 quadros menores. E um dos quadros, que era essa Era Givas e os Donos do Brasil, eu incluí um monte de figuras do folclore brasileiro misturado com a mitologia grega. Coloquei uma onça, coloquei pavão, que tem a ver com a mulher dos Zeus. Assim, eu fiz um mix. Que bacana. E foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Porque a mitologia grega, ela está muito relacionada com o nosso inconsciente e com a psicologia. Eu gosto muito de estudar também essa parte de psicologia, tudo, né? Porque o homem sempre, ele tentou justificar todo o pensamento dele através de mitos. E essa coisa dos mitos eu acho muito interessante. Você coloca na sua obra? Coloco na minha obra. Sempre coloco. Quem mais aparece? A Pandora, que é uma figura feminina super importante. Quem mais? Afrodite. São muitas, assim, que agora me deu um branco, assim, mas são várias figuras. A Atena. Eu fui colocando várias figuras, assim, da mitologia grega. Agora, tudo que você coloca, quer dizer, nada é por acaso, né? Cada pedacinho, cada cantinho da sua obra é por acaso. Por exemplo, quando você coloca espelhos, você quer representar o portal entre universos, é isso? Sim, porque eu acho que o espelho, eu não sei se sou eu, mas eu quando olho para um espelho, a gente vê o nosso reflexo. É um universo paralelo, É um né? universo paralelo, não é a gente mesmo. É verdade. É uma coisa diferente, você está se vendo de uma outra forma. E eu acho que é como se você atravessasse para uma outra realidade, o espelho. E é verdade. É muito profundo. Por exemplo, rosas. As rosas, nostalgia. ela tem várias simbologias. Uma das simbologias da rosa ela tem a ver mesmo até com o órgão sexual feminino. Então, como eu não sei se você reparou, eu represento muito sempre mulheres. Essa coisa feminina, eu jogo muito. E a rosa, além de ter toda uma simbologia, né, tem a ver com o meu professor também. Que ele pintava, assim, muitas rosas. Ele fazia quadrinhos de rosas. Olha, bem influência. E eu tive essa influência dele, das rosas. E dá aquela nostalgia nostalgia do passado, porque ele tá né? dentro de... Ele me passou muita coisa, entendeu? Eu tenho muito a dever, assim, que importância, pra ele, né? Que tem Lógico. a gente tem uma pessoa que pega pela mão da gente e fala, vem aqui que eu tô vou... aqui por causa dele. Né? Vem aqui que eu vou despertar esse talento todo que tá guardado aí. Ele nunca chegou pra mim, porque tem certos mestres que falam, não, você não tem que fazer isso. Eu fazia uma coisa totalmente diferente dele e ele falava, incentivava. Lindo! Eu achava legal. isso para uma pessoa da idade dele. Ele tinha uma sabedoria, eu chamava ele de corujinha. Com certeza. Agora, muitas que a gente viu algumas obras, aparece o xadrez preto e branco, né? Que você faz o quê? O jogo da vida. O xadrez preto luta e branco, ele contra bem e mal. Eu acho assim, quando você vê um jogo de xadrez, né? É um jogo. Eu acho que a vida é um jogo, né? E tem
além do jogo, eu acho que tem essa coisa da dualidade mesmo, do bem e do mal, sabe? Da ignorância da sabedoria. E é uma coisa muito forte nos meus quadros. Eu sempre tenho xadrez nos meus quadros. Às vezes eu é preto reparei, e branco, eu tava olhando, tem sempre às vezes xadrez. não é preto e branco. Preto e branco. Tinha vermelho e branco agora, que a gente mostrou. Eu posso mudar as cores, mas isso é uma coisa que saiu meio espontânea. É uma coisa até engraçada. Aí eu fui estudando. Entendeu? Eu acho que a gente carrega coisas, assim, eu sou meio mística, né? E maravilhoso isso. Então eu acho que, assim, foi até engraçado que no caminho para vir aqui fazer a entrevista, no carro, eu olhei para umas árvores no Parque Ibirapuera e pensei na palavra epifania. E eu não lembrava o significado de epifania e eu pedi para ver o que significava. E eu falei assim, gente... Você vem, né? A inspiração, as Como coisas, que pode tudo vir a vem. palavra assim? E você sabe que muitos quadros meus, eu olho para o quadro e vem uma palavra, um nome. Aí eu vou pesquisar e o nome tem todo um significado muito forte. É como se alguém me mandasse. Eu sou muito espiritualista. Mas falando nisso, então vamos falar o lado da palavra, que você mistura tudo, né? Eu misturo. Essa poesia, inclusive, a gente vai mostrar agora, você fez uma parceria com Jorge Martins, Jorge que é um Martins. jornalista ali de Paraty. Como que foi? Ele me descobriu, foi pelo Facebook. Tá. Eu sempre fiz postagens de poesias, aí os meus quadros, essa coisa meio cênica que eu coloco. Eu faço muitas imagens minhas cênicas também para chamar atenção. E ele veio e falou comigo, olha, eu achei super legal, eu toco, a gente podia fazer algumas coisinhas musicadas, né, uns poemas seus. E eu topei. Aí eu mandava para ele por e-mail as imagens. Você já tinha os poemas? Sim, esses poemas já estavam tinha, porque guardados. ele via ali. Não, no Facebook ele via alguma coisinha que eu escrevia curtinha, que ser curto, né? Não uns poemas mais longos, né? E falava, nossa, eu adorei aquele poema. Tipo, Lágrimas Cintilantes, eu postei. Então vamos ver. Lágrimas Cintilantes. Vamos ver como é que ficou essa mistura, né? Da arte, da música e da poesia. Vamos ver. Aí entra o violão dele. É sempre você inserida no contexto, né? Isso foi ele que bolou, não fui eu, entendeu? Ele que fez a edição. Ele pegou imagens e foi editando. Acho que choro poemas. Meu desabafo são letrinhas e lágrimas. Cintilantes e lágrimas cintilantes que derramadas se juntam e formam novas melodias. E no chão canções. Que lindo que ficou, né? Ficou emocionante, né? E no chão Muito lindo. Quer dizer, ele escolheu o poema e aí coloca você nessa... Ele fez toda essa edição. misturados nas tristezas e alegrias. Olha que lindo. Olha o colorido, o xadrez, aquilo que a gente falou. Sentidos espalhados, misturados nas tristezas. Muito lindo, muito lindo. E alegria. Agora, vamos falar um pouquinho agora desse teu momento, então, artístico. Como que as pessoas veem a sua obra? O que você está fazendo agora? Você falou que foi expor, né, já internacionalmente. Eu já expus na Itália e eu estou atualmente no Guarujá. Eu fiz bastante exposições lá também, na Câmara Municipal, no teatro.
E agora eu não estou expondo em lugar nenhum, né? E, na verdade, eu estou trabalhando muito. Eu trabalho todo dia, eu amo o que eu faço. Isso que eu ia perguntar, você trabalha todo dia, quer dizer, não é uma coisa de inspiração, você se disciplina a todo dia trabalhar? Não, eu gosto de pintar. Eu amo o que eu faço, Silvia. É muito bom. É uma terapia, é uma esterilização de sentimentos. Eu só se não der mesmo, tipo, hoje não vai dar, vai. Tipo, eu tô aqui, não dá pra pintar. Mas é uma coisa que eu saio da realidade pintando. Eu já durmo pensando numa imagem, de repente, ai meu Deus, eu quero fazer esse quadro, como que vai ficar? E a pintura a óleo, ela é um pouco mais demorada, né? Então, por quê? Tem um tempo de secagem. Esse tipo de material que você sim, usa, né? Sim. Aí, por exemplo, eu nunca faço um quadro só. Eu tô pintando 2, 3 quadros ao mesmo tempo. Ah, é? Sim, eu tenho, porque veio um monte de coisa, né? Meio complexa, veio assim, veio um monte de coisa, uma informação, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então eu já começo 3. Aí eu paro um pouco porque de repente começa a borrar, porque você não tem apoio, porque não secou. Aí é bom também você parar, porque você tem que pensar um pouco o quadro depois. Quando você está na frente do quadro, você chega uma hora que você já não está vendo muita imagem. Ah, é? Você tem que sair, você tem que se distanciar. É que nem um fato, acontece um problema. Às vezes você tem que se distanciar do problema para você ver de novo, enxergar de novo. Então é bom, eu paro um quadro, vou para o outro. Aí, às vezes também se enjoa, né? No caso, né? Aí eu começo outro. Aí, de repente, eu olho com outros olhos para esse quadro. E, de repente, dá um tempo, depois principalmente por causa das cores. Porque elaborar cores não é uma arte meio difícil. Você entendeu? É complicado. Eu acho que eu consegui uma boa solução. Agora, você acha, por exemplo, você vai dormir, você falou que você vai dormir pensando numa coisa. Sim. Aí tá o quadro na sua frente. Às vezes, não te surpreende, aquilo que você pensou não vem outra coisa. Parece que o quadro toma vida, né? Aí, não, isso meio acontece, que vai levando você. Principalmente quando você está pintando o quadro. Vai vindo, né? Às vezes o desenho tá ali, você fez o desenho, mas na hora de pintar, a coisa pode modificar totalmente. Isso acontece também. É uma coisa que vai, é uma espontaneidade, a pintura. Porque eu penso no desenho, mas eu ainda não estou pensando na cor. Entendeu? Isso é bem improviso mesmo. Aí, quando você está na metade do quadro, aí começa a vir um pouquinho, você tem que objetivar um pouco, porque você também tem que escolher as cores de uma forma que elas combinem, porque senão fica uma coisa que não vai ficar agradável aos olhos, né? Às vezes acontece espontâneo, às vezes não. Agora, a palavra entra onde na sua vida? Ai, a palavra tá em tudo. Então, você tá falando em dormir. Às vezes eu tô indo dormir e eu começo a escrever uma coisa, um poema na minha cabeça. Eu tenho que acordar, porque amanhã eu já esqueci. É por isso que eu sou muito... Você acorda no meio da noite pra eu não ando sem um papel. Primeiro que eu adoro desenhar, por exemplo, eu tô numa espera de médico. Eu preciso ficar desenhando alguma coisa. Eu sou muito hiperativa. Ou mesmo escrevendo, então, né? Ou mesmo escrevendo. Tá. E escrever é uma coisa que tem muito a ver com os fatos que estão acontecendo. Pode ser comigo, ou um fato que eu vi na rua, que me deixou... Eu sou muito sensível, né? Que me sensibiliza. No caso desse que você viu, Lágrimas Cintilantes, era um momento que eu estava vivendo. Eu acho que a escrita ela é demais espontânea em mim. Eu não sei explicar. Se eu pensar, eu não escrevo. Olha. Entendeu? Ele vem. Por isso que às vezes eu acordo, falo, gente, ou eu tô andando na rua e começo a pensar toda uma escrita que eu tenho que parar em algum lugar e escrever, porque às vezes esquece. Uma coisa meio divina, não é não? Eu acho que é divina mesmo, porque às vezes eu acho que não sou eu que tô escrevendo. Porque, na verdade, eu nunca estudei para isso. Eu fiz um cursinho rápido, assim, de literatura no Museu Lazar Segal, né? Literatura poética, mas foi bem curtinho. E é desde pequena mesmo, é uma coisa muito espiritual a escrita para mim. Tudo. Eu acho que a tua arte, a tua obra, a tua maneira de ser, né? A gente já está chegando no final. E eu quero que você tenha muito sucesso. Nosso programa está aberto para você vir aqui. Obrigada, Silvia. Eu agradeço muito. Muito parabéns muito grata pelo mesmo. seu trabalho. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que agradecer por tudo, sabe? Tem que ser sempre grato. É isso mesmo. Por isso que vem sempre coisa boa para você. Não é? Muito obrigada, viu? Obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.
Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.